Olá, pessoal! Vamos começar a correção do formulário da semana 6. Então, para responder a questão 1, eu coloquei alguns exemplos de funções inversas. Y igual a x mais 7 e x igual a y menos 7. Então, em uma está o y igual, na outra x igual. Uma está mais e a outra menos. São funções inversas. Na outra, y igual a x ao quadrado. A inversa vai ser x igual a raiz de y, tá? Aqui não é x, eu coloquei errado, tá? É raiz de y. Na outra, y igual a 3x e x igual a 1/3 de x, tá vendo? Então, quem que eu isolo é diferente e daí fica tudo inverso, com a operação inversa. Então, 3 estava multiplicando x, agora a gente tem a multiplicação por 1/3, ou seja, o 3 está dividindo o y, então, funções inversas. Outra, log de x na base 2 e 2 elevado a x, tá? São funções inversas. 13 elevado a x e o log de x na base 13, então, inversas também. Daí a gente tinha aqui, ó, sabendo que as funções f de x e g de x são inversas uma da outra, associe cada função à sua respectiva inversa. Então, olha lá, f de x igual a x menos 5. Quem que vai ser a inversa? Ó, x mais 5. Então, a 1 com d. Então, todas eu coloquei 1 com d, né? Depois, f de x igual a x ao cubo mais 1. Qual que vai ser a inversa? Se a gente tem aqui um x ao cubo, para tirar isso daqui é a raiz, né? Ó, aí tá mais 1, menos 1. Então, 2 com a. Então, a gente já elimina a D e aí a gente fica só com a B e com a C de alternativa. Depois, f de x igual a 7 elevado a x. Olha lá, o logaritmo aqui na B, ó. Log de x na base 7. Então, 3 com B. Olha lá, a alternativa D. E aqui, ó, log de x na base 3. Qual que vai ser a inversa? 3 elevado a x. AC, 4C. Então, 1D, 2C, 3B e 4C. Isso aí. Para responder a questão 2, lembre-se, cada função, ó, para a função ser crescente, A é maior que 1. E para ela ser decrescente, A tem que ser maior que 0 e menor que 1. Quem que é A? É a nossa base. Então, tinha que falar quais são crescentes e quais são decrescentes, tá? Lembrando que A é a nossa base. Na letra A, f de x igual log de x na base 11. 11 é a nossa base. 11 é maior que 1 ou ele é maior que 0 e menor que 1? Ele é maior que 1, então a função é crescente, então A é crescente. Na B, g de x igual raiz de 11 elevado a x. Quem que é a base? Raiz de 11. Raiz de 11 é maior que 1 ou ela é maior que 0 e menor do que 1? Vamos fazer aqui, ó. Aí vai lá, mas qual que é? Se a gente parar para pensar, a gente pode fazer direto no pôr na calculadora, ele já vai dar um valor. A gente vai saber se o valor dessa raiz de 11 é maior do que 1 ou se ela está entre 0 e 1. Mesmo que dê um número decimal, se esse número for maior que 1, por exemplo, 2,5 ou 2,50. 2,5 é maior do que 1, né? Ele é um número decimal, mas ele é maior do que 1. Tá? Então, raiz de 11. Se a gente pensar aí, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Depois, raiz de 16 é 4. Então, a raiz de 11 está aí no meio, né? Ela está entre a raiz de 9 e a raiz de 16. Então, ela é uma função crescente, que a base é maior do que 1. Então, crescente também. Na letra C, h de x é igual ao log de x na base 1/3. 1/3 é 1 dividido por 3. Só da gente pegar o 1 e dividir em 3 partes, pegar uma parte só, a gente já sabe que é menor do que 1, tá? Então, na letra C, a nossa base, que é 1/3, a função é decrescente. Depois, m de x igual a 1/3 elevado a x. De novo, 1/3. 1/3 é menor do que 1. Então, decrescente. Na E,
n de x igual a log de x na base 3 meios. 3 meios é o 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá quanto? Dá 1,5. 1,5 é o quê? Maior do que 1? Sim, então é uma função crescente. Depois, 5 elevado a menos x. Atenção, expoente negativo. O expoente negativo a gente inverte a nossa base. Quando a gente inverte a nossa base para o expoente ficar positivo, a gente tem que a base é 1/5. Então, é 1 dividido por 5. 1 inteiro dividido em 5 partes, a gente pega uma parte. Então, essa função ela é decrescente. Para responder as questões 3 e 4, a função logarítmica passa pelo ponto A1, onde A é a base do logaritmo. Então, a gente sempre vai ter a função passando pelo ponto A, esse primeiro valor está no eixo X, e no ponto 1, tá? Que é o do Y. Então, ela sempre vai ter essa ligação. Vai ter o eixo Y, lá no ponto 1. Ele vai ligar sempre com o valor de X, que é um valorzinho A, que é o quê? O valor da base do nosso logaritmo, tá? Então, olha lá. F de x igual a 10 elevado a x e log de x. Então, qual é o gráfico que representa essas duas funções? Aqui, já de cara, a gente percebe o quê? Olha aqui, a elevado a x, log de x, tá? Qual que é a base desse logaritmo? Ó, a base dessa função exponencial é 10. E a base desse logaritmo é o quê? Se não aparece, é 10 também. Na A, ele está passando o quê? Pelo ponto 1 aqui, né? Certo? Mais, ó, aqui ele tem um log de A, log de x na base A. A única, aí tem aqui, ó, vamos ver. Analisa aqui, a gente tem reta na B. Na C, a gente tem aqui, ó, a função logarítmica. Aqui, a função logarítmica tá certa. Logarítmica tá certa, ela sempre vai passar por esse ponto 1 aqui. Mas o 1 dela tem que ligar com o valor da base. E aqui não dá para saber qual que é o valor da base. Porém, olha lá, na D, vamos ver. Na D não é também, ó, que a gente tem. A logarítmica, ela não é assim. Então, ó, na letra E também não é. A letra C, ó. O que eu queria falar para vocês? Observando todas essas, a única que tem aqui do 10 é a letra C, ó. Tá vendo? Aqui ela fala, ó. F de x igual a 10 elevado a x. Por mais que aqui não fale quem que é a base, não dá para ver qual que é nesse, mas ele já tá aqui, ó, tá vendo? O ponto 1 ligando com 10, então a letra C. As outras a gente descarta. A 4, novamente, observe o gráfico da função logarítmica, a função f de x com x maior que zero, representada pelo gráfico E. Então, qual que é essa função? Então, a gente vai lá ao ponto 1. Ó, no ponto 1, quando a gente chega aqui, ó, ele está ligando com 3. Então, quer dizer que a base dessa função, a gente já sabe que é uma função logarítmica, então vai ter um log ali no meio. Então, ó, e a base vai ser o quê? 3, porque o 3 está ligando com 1 do y, o 3 do x liga com 1 do y. Ah, mas pode ser 4. O 4 liga com 1? Não. E o 2? O 2 liga com 1? Não. O único que liga com 1 é o 3. Então, a base desse logaritmo é 3. Aqui é base 10, base x, base 3, base 9. O único que tem a base 3 é a letra D. Tá? Para responder a questão 5, se necessário, assista ao vídeo. Lembre-se do ponto A1, onde A é a base, tá? Então, eu espero que vocês tenham assistido o vídeo. Eu fiz um vídeo bem curtinho, acho que deu 2 minutos e meio, se não me engano. Olha lá, 2 minutos e meio só de vídeo, tá? E vamos tentar fazer, ó. A representação é da função abaixo. Y igual a f de x, que é igual a log de x na base n, tá?
Ah, mas y, ué, y é igual a f de x, não foi isso que a gente aprendeu? Ou a gente coloca y, ou a gente coloca f de x. E a função é essa daqui, um logaritmo de x na base n. Qual que vai ser a base? Só da gente olhar aqui, ó, o ponto 1, 2. A base é 2. Não precisava nem fazer igual eu fiz no vídeo, mas podia. A base é 2. Se a base é 2, a gente vai resolver isso daqui. A gente já sabe que é log de n. Se n é a nossa base e a gente já olhou pelo gráfico que a base é 2, é só colocar 2 aqui, ó. Vamos fazer? Log de n. Cortando aqui. Log de n ao cubo mais quanto? Mais 8. Mais 8. É isso? Então, a gente já descobriu, a partir daqui, né? Não dá pra mexer. Que a base é 2. Então, se é log de n, então a nossa base é 2. O nosso, ó, log de n. N é a base. Se a gente descobriu que a base vale 2, o nosso n vale 2. Qual que é o valor dessa função, tá? Não era só colocar 2 ali, que não era o valor de n que ele queria, não. Então, a gente já descobriu que o nosso n é igual a 2. Então, é só substituir o log de 2. Vai ficar 2 ao cubo mais 8. Vamos resolver isso daqui. 2 ao cubo é o quê? 8. 8 mais 8, né? 2 ao cubo é 2, os 2, os 2. Então, o log de... Vou tirar do parênteses já. 8 mais 8, 16. Daí a gente tem o quê? Vamos aplicar a definição. Isso daqui é igual a x. Então, a 2 elevado a x igual a 16. Então, vai ficar o quê? 2 elevado a x igual a 16. Fatorando o 16, a gente tem 8, tem 4. Ó. Então, a gente tem 2 elevado a quarta. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a quarta. Bases iguais, mantém a igualdade do expoente. Então, nosso x é igual a 4. Alternativa B, tá? Ah, e se fosse fazer igual do vídeo? No vídeo, eu pego aqui as coordenadas, por exemplo, 4 e 2, e substituo os pontos, tá? Então, substituo nessa função aqui, ó. Vamos fazer 4 e 2. Log de... Log, a função é... log de x na base n, né? Isso daqui é igual a y. Aqui, igual a y. Aí a gente tem lá, pelo gráfico, nós temos uma coordenada que é 4 para x e 2 para y. Temos a outra coordenada que é 2 para x e 1 para y. E esse valor aqui, ó, como tá ligado com 1, é a nossa base. Tá? Então já tá certo. Agora vamos supor, não sei, uso essa coordenada. Então eu tenho o valor para x, o 4 é x e o 2 é y. Aí substituindo aqui, ó, y, quem que é y? Aqui. Então ele vale 2. E o x? O x é o nosso 4, base n. Daí a gente resolve isso daqui. Como que a gente resolve isso aqui? Pela definição do logaritmo. N elevado a 2 é igual a 4. N elevado a 2 igual a 4. Como que a gente tira isso daqui? Operação inversa, n igual a raiz de 4, n vale 2. Tá vendo, ó? Qual que é o valor de n que eu falei? 2. Então, é isso aí, alternativa B. E acabou. Se tiver ficado alguma dúvida, era só ter registrado aqui. Eu vou ler depois, daí eu faço um apanhado das dúvidas de vocês. Mas estava bem facinho, apesar de terem 5 questões. Eu coloquei esse vídeo aqui para auxiliar. Rapidinho também, bem assim, objetivo para vocês saberem. E daí eu vou falando as dúvidas de vocês conforme forem aparecendo, tá certo? Beijo!